Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar essa imagem que você está vendo. A gente vai fazer uma pequena modelagem, configurar materiais, iluminação e depois um pouco de composição para chegar nesse resultado final. Então, sem mais demoras, vamos começar. Então vou abrir o Blender e a primeira coisa que eu vou fazer é excluir todos os objetos da cena. Então eu vou apertar A para desselecionar tudo, vou apertar A novamente para selecionar. Cada tecla que eu pressionar, você vai acompanhar aqui do lado. Eu vou apertar X e vou clicar em Delete para confirmar. Então eu vou adicionar nosso primeiro objeto para modelar o tomate, que vai ser uma esfera, que ela é bem parecida com o tomate e basta a gente fazer algumas deformações para ele ganhar a forma do tomate. Então aqui no painel Propriedades, na seção Create, eu vou clicar em UV Sphere para adicionar um novo objeto. As configurações padrões estão ok para mim, então eu vou passar para o modo de edição. Então eu venho aqui embaixo onde está escrito Object Mode e mudo para Edit Mode. Eu também posso utilizar a tecla Tab no teclado para alternar entre o modo de edição e o modo objeto. Então aqui no modo de edição eu vou clicar com o botão direito no vértice do topo da esfera para selecionar ele. Agora eu vou mover todos os vértices utilizando uma ferramenta do Blender chamada Proportional Editing, a edição proporcional. Então aqui embaixo tem um ícone no formato de um círculo, que eu vou clicar para expandir as opções do Proportional Editing. Então eu vou clicar em Enable para habilitá-la. Então agora quando eu movo um vértice de lugar, eu vou utilizar a tecla G para mover, os vértices próximos também acompanham a alteração. Eu posso alterar a influência desse Proportional Editing, girando o botão do meio do mouse para frente para diminuir a influência e girando para trás para aumentar a influência do Proportional Editing. Então agora eu vou cancelar com o botão direito e vou mover agora um pouco para baixo no eixo Z. Acho que assim já está legal. Eu vou mover novamente com uma influência menor, só para diminuir um pouco a parte do meio. Acho que assim já está bom. Irei fazer o mesmo com a parte de baixo, senão fica parecendo uma maçã. Então vamos mover um pouco para cima. Assim já está legal. Eu não irei afundar essa parte de baixo. Agora eu irei selecionar alguns vértices aleatórios da parte de cima do tomate com o botão direito e segurando o Shift. Pode ser qualquer um, não precisa ter nenhuma quantidade específica. E vou movê-los um pouco para baixo, diminuindo um pouco a influência do Proportional Editing, só para criar umas pequenas deformações no topo. Bom, agora a gente já criou a forma geral do tomate. Eu vou desabilitar o Proportional Editing para que ele não influencie nas nossas futuras modelagens. Então eu vou clicar no ícone do círculo que está azul e vou clicar em Disable para desabilitar. Vou passar para o modo objeto e vou deixar a superfície lisa com o Shading Smooth. Aqui no painel de ferramentas, vou clicar em Shading Smooth. A superfície já ficou lisa. E antes que a gente passe para os detalhes da modelagem, eu iria alterar o tamanho do tomate para que ele tenha uma proporção com o mundo real. Então eu vou apertar N para aparecer a barra de propriedades. Vou aqui no painel propriedades, na parte de Scene, desço até a aba Units e ativo a opção Metric. Isso vai fazer com que na barra de propriedades as dimensões do objeto sejam consideradas em unidades métricas. Então, como vocês podem ver, essa esfera que eu deformei para criar o tomate, ela tem atualmente 2 metros de largura, 2 metros de profundidade e 1,43 m de altura. Um tomate na vida real tem em torno de 10 centímetros. Então eu vou escalonar, vou apertar S e escalonar para diminuir o tamanho desse objeto. Então vou deixar ele com algo em torno de 10 centímetros, 9 centímetros e alguma coisa. Já está legal. Vou aproximar com o mouse aqui um pouquinho. Como vocês podem ver, quando eu aproximo muito de um objeto que é muito pequeno, a câmera tende a entrar nesse objeto e gerar esse pequeno buraco no objeto. Então aqui ainda no painel de propriedades, na barra de propriedades, eu vou descer até a aba View e vou alterar o valor Start da propriedade Clip da câmera de 10 centímetros para 1 centímetro. Isso faz com que a câmera não corte mais o objeto. O próximo passo é aplicar a escala. Eu costumo fazer sempre com os objetos. Como eu escalonei o objeto muito para baixo, ele ficou com escala de 0,05 em todos os eixos. Então, com o objeto selecionado, eu vou apertar Ctrl A, vai aparecer um pequeno menu e eu vou clicar em Scale. Para aplicar a escala do objeto volta a ficar com 0,0 em todos os eixos. Então agora vamos trabalhar com os modificadores.
No painel Propriedades, a gente tem uma seção chamada Modificadores. Esses modificadores servem para a gente adicionar diversos efeitos diferentes ao objeto. Então agora eu vou me ater a 2 modificadores. Então vamos começar pelo primeiro. Eu vou clicar em Add Modifier, e vou na coluna Generate, e lá embaixo eu vou procurar a opção Subdivision Surface. É a antepenúltima opção que eu posso clicar. Então eu vou selecionar Subdivision Surface, vou alterar o nível de subdivisões aqui da visualização de 1 para 2, e como vocês podem ver, a superfície do tomate ficou bem mais lisa. Eu vou desativar ele momentaneamente para você comparar as duas versões. O que a Subdivision Surface faz? Ele vai subdividir os vértices da superfície e vai gerar uma superfície mais lisa. Então vamos agora para o próximo modificador. Eu vou clicar em Add Modifier. E agora eu vou na coluna Deform e vou pegar um modificador que irá deformar a superfície. Então eu vou na quarta opção e eu vou clicar em Displace. Quando eu clico em Displace, ele vai ativar o modificador e o objeto vai ficar bem maior. Não é essa a opção que a gente quer, não é esse o efeito que a gente quer para o objeto. Então agora a gente vai trabalhar nas configurações do modificador para deixar do jeito que a gente quer o resultado final. O modificador Displace, ele utiliza uma textura para deformar uma superfície. Ele pega as informações de cor da imagem e aplica na superfície para deformar. Então agora eu vou clicar em New para adicionar uma nova textura, para ele utilizar como padrão para deformar a superfície. Como vocês podem ver, não é o resultado que a gente quer, ele deformou a superfície de um jeito bem estranho. Então a primeira opção que a gente vai alterar é na textura que eu adicionei. Quando eu clico na textura, eu posso renomear ela aqui para deformadora ou algo do tipo. Agora eu vou na seção textura, aqui no painel de propriedades, e essa é a textura que a gente criou lá na parte de modificadores. A primeira coisa que eu vou alterar nessa textura é a propriedade Size, é o tamanho dessa textura. Então eu vou clicar na propriedade Size e vou colocar onde está 0.25, eu vou colocar 0.1, que ela vai ficar mais densa, vai ficar bem mais detalhada. Então agora eu vou voltar para a seção modificadores e vou alterar outra propriedade do modificador Displace. Eu vou alterar o Strength, a força. Então eu vou clicar e alterar para uma força bem sutil, vou colocar 0.001. Então agora o tomate voltou com a forma de antes. Então a gente quer ainda um pouco de deformação, mas essa deformação vai ser gerada pelo nosso mapa UV. Então eu vou passar para o modo de edição, vou selecionar todos os vértices, vou apertar A 2 vezes, uma vez para desselecionar e 2 vezes para selecionar tudo. Vou apertar U no teclado e vou selecionar a opção Sphere Projection. Sphere Projection vai fazer um movimento V, que vai gerar muitas deformações na imagem final, mas a gente vai se beneficiar dessas deformações. Então agora eu vou voltar para o modo objeto e nas opções do modificador Displace, onde está Local in Texture Coordinates, eu vou alterar para UV. Como vocês podem ver agora, aquele mapeamento V de Sphere Projection, ele vai gerar mais deformações no topo e na base, deixando as partes laterais menos deformadas. E é esse tipo de efeito que a gente quer criar. Eu não preciso escolher o mapa UV aqui nas opções se eu tiver apenas um mapa, mas caso você tenha 2 mapas UV criados para aquele objeto, você tem que escolher um deles aqui. Agora a gente vai passar para a próxima parte, que é modelar a parte de cima do tomate, o talo, ou folha, não sei como chamar aquela parte para falar a verdade. Então eu vou criar um novo objeto, na seção Create do painel de propriedades, eu vou criar um círculo. Ele criou um círculo muito grande, eu vou diminuir o zoom um pouquinho. E eu vou diminuir a quantidade de vértices desse círculo de 32 para 5. Então a gente vai criar um pentágono. Ok, agora eu vou escalonar. Ainda no modo objeto, eu vou escalonar para ficar um tamanho bem menor. Mover um pouco para cima no eixo Z. Diminuir um pouquinho mais. Eu acho que esse é o tamanho que a gente quer atingir. Acho que assim já está legal. Agora eu vou mudar para o modo de edição para a gente começar a modelar. Vou apertar Tab no teclado. Ainda com os vértices todos selecionados, eu vou fazer uma extensão desses vértices para criar um pequeno tubo. Então vou apertar E no teclado para gerar essa extensão. Esse é o atalho para a ferramenta chamada Extrude, que você também pode achar aqui no painel de ferramentas. Basta clicar em Extrude. Tem várias opções, mas
A opção mais fácil é apertar E no teclado. Então, vou apertar E. Vou clicar com o botão direito para deixar ele onde está. E vou mover ele um pouco para baixo, para formar esse pequeno tubo do talo. Acho que está muito grande para um talo de tomate. Eu vou selecionar tudo, diminuir um pouco a escala. Acho que assim já está legal. Vou selecionar todos os vértices aqui da base. Como os objetos, esses vértices formam um círculo, eu posso apertar Alt e clicar na aresta para que ele selecione todo o círculo em volta. Você pode ver, eu vou alterar aqui para o modo de wireframe, vou apertar Z no teclado para você ver que ele selecionou todos o círculo, todo o edge loop. Eu também posso selecionar esses vértices manualmente apertando Shift, mas é mais rápido segurar Alt e clicar na aresta para ele selecionar o círculo inteiro. Agora eu vou voltar para o modo sólido. Essa opção de alterar entre os modos de visualização, eu apertei Z no teclado, mas aqui embaixo você encontra todas as opções. Então, vou voltar para Solid, a opção que a gente se encontrava é a opção Wireframe. Então, agora eu vou realizar a extrusão mais uma vez, eu vou apertar E no teclado, vou apertar com o botão direito para deixar onde ele estava, vou escalonar, acho que assim já está legal. Vou selecionar os vértices do topo para escalonar, primeiro deixa eu chegar mais perto aqui, vou clicar em Alt e clicar nessa aresta para selecionar o círculo inteiro. Vou apertar E para fazer a extrusão, vou deixar eles no lugar, vou apertar S para escalonar, vou fazer esse processo novamente, E, botão direito e escalonar, mas dessa vez, em vez de definir a escala com o mouse, eu vou apertar 0 no teclado para que todos os vértices ocupem o mesmo lugar. Então, eu vou clicar com o botão direito para confirmar, e agora eu vou apertar W e escolher a opção Remove Doubles. Isso vai fazer com que eu solde aqueles vértices, aqueles 5 vértices que estão no mesmo lugar, e eles virem apenas um único vértice. Agora eu vou selecionar os vértices aqui da borda, vou apertar Alt e vou clicar com o botão direito. Vou fazer uma extrusão, vou apertar E, deixar no lugar com o botão direito, vou apertar S, e escalonar um pouco para fora. Acho que assim já está legal. E agora eu irei separar cada uma dessas partes. Cada uma desses 5 lados do pentágono vai ser uma das folhas, que eu ainda não sei se eu posso chamar de folhas, do nosso tomate. Então eu vou selecionar ele e vou apertar V para separar esses vértices. E vou fazer isso com todas as pontas. Seleciona com o botão direito, V, botão direito para deixar no lugar. Seleciona V, botão direito, seleciona V, botão direito. Agora todos os vértices estão separados. O próximo passo é alterar o modo de seleção. Por padrão, o Blender vem com o modo de seleção por vértices, onde eu clico e vou selecionando os vértices com o botão direito. Você pode alterar entre os modos de seleção. Outro que a gente tem é o modo de seleção por arestas. É só clicar no ícone aqui embaixo, na 3D View. Então agora eu posso selecionar as arestas individualmente. Eu ainda tenho a opção de selecionar as faces individualmente, escolhendo o modo de seleção aqui embaixo. Mas por agora a gente vai selecionar as arestas individualmente. Então eu vou segurar Shift e selecionar as 5 arestas do canto da borda. E agora eu vou escaloná-las individualmente. Para fazer isso eu tenho que alterar o ponto de pivô dessas arestas. E aqui embaixo, na segunda opção, depois do modo de edição, eu vou clicar para abrir a opção de ponto de pivô. Então, o modo padrão é o Medium Point, que é o ponto médio. Eu vou alterar para Individual Origins. E agora, quando eu realizo uma escala, eu vou apertar S. E cada uma dessas arestas vai ser escalonada individualmente. Acho que assim já está legal. Agora eu vou realizar uma extrusão. Novamente, vou deixar no lugar. Vou voltar o modo de pivô, o ponto de pivô, para Medium Point. Vou realizar uma escala. Acho que assim já está legal. Diminuir um pouco. E vou usar aquela mesma técnica para diminuir a escala das pontas das folhas. Então eu vou alterar de Medium Point para Individual Origins aqui no Pivot Point. E vou realizar uma pequena escala. Aqui eu ainda posso mover esses vértices um pouco para cima. Posso selecionar as arestas do meio. E, segurando o Shift e movê-las um pouco para cima também. Isso vai dar um resultado mais interessante. Então agora a gente já terminou a modelagem, mas antes eu vou voltar o pivô para Medium Point. E agora a gente vai fazer o mapeamento V dessa folha. Então
Então eu vou dividir a tela ao meio, criando outro painel. Vou tirar essas barras que eu não preciso dela agora. Vou alterar o painel da esquerda para UV Image Editor. Vou dar um pequeno zoom aqui com o botão do meio do mouse. E agora eu vou selecionar os vértices para realizar o corte. Eu vou selecionar o círculo de baixo, vou apertar Alt e clicar com o botão do meio. Vou apertar Alt novamente e vou selecionar o círculo de cima, mas dessa vez eu vou segurar Shift para selecionar e não perder a seleção do vértice de baixo. E vou escolher um vértice aleatório desse tubo para selecionar ele também para realizar o corte. Então eu vou apertar Ctrl E no teclado e escolher a opção Mark Sim para marcar esses vértices, essas arestas como pontos de corte para realizar o mapeamento V. Então eu vou desselecionar tudo apertando A, vou selecionar novamente e vou apertar U no teclado para abrir as opções de mapeamento V. E eu vou selecionar a primeira opção, que é um App. Feito isso, o mapeamento já foi feito aqui do lado. Agora vamos colocar uma textura aqui para a gente configurar mais corretamente. Então eu vou clicar em Open aqui no painel do UV Image Editor e abrir uma textura. Essa textura eu vou deixar para você fazer download lá no site. Então basta você clicar com o botão direito lá e salvar no seu computador e abrir da mesma forma que eu abri aqui, clicando em Open e escolhendo a pasta que você salvou a imagem. Agora, para mapear corretamente, eu vou apertar L em cima desse grupo de vértices que formam as folhas para selecionar apenas ele e os outros vértices vão ser deselecionados. Vou realizar uma escala com a tecla S, vou mover com a tecla G, aumentar um pouco o zoom. Assim já está legal. Vou selecionar os vértices individualmente segurando Shift para selecionar mais de um. E vou mover com a tecla G, rotacionar com a tecla R. E vou colocando os vértices exatamente em cima da textura. Acho que assim já está quase pronto. Falta só essas duas folhas de baixo. Aqui, como está um pouco para dentro, eu vou mover um pouco para fora. Acho que assim já está legal. Agora vamos para o nosso próximo grupo de vértices. Então eu vou apertar L com o mouse em cima desse grupo de vértices para selecionar ele. Então vou aumentar um pouco o zoom. Vou realizar uma escala. Vou mover ele um pouco para cá. Vou realizar uma escala apenas no eixo X, então vou apertar S e X. E agora eu vou apertar S e Y para escalonar no eixo Y. Então vamos para o próximo grupo de vértices, que é a ponta do talo. Eu vou apertar L para selecionar ele. Apertar G e mover ele para essa parte da textura. Acho que assim já está legal. Agora a gente já terminou o mapeamento V. Vamos para a parte de modificadores desse objeto. Então eu vou para o modo de objeto. Vou ativar o Shading Smooth nesse objeto também. Então, eu escondi a barra, eu vou apertar T para que a barra apareça novamente e vou marcar a opção Shade Smooth. Posso esconder ela novamente apertando T. E vou adicionar um modificador aqui no painel de propriedades. Vou clicar em Add Modifier e escolher o Subdivision Surface e aumentar o nível de subdivisões para 2. Acho que assim já está legal. Antes de passar para a configuração de material, eu vou fazer uma pequena edição. Aqui no talo eu vou para o modo de edição, vou alterar o modo de seleção para vértices novamente. Eu posso navegar aqui pelo esse pequeno menu com o botão do meio do mouse, então eu clico e arrasto. Eu vou selecionar a opção de seleção de vértices e vou selecionar os vértices do topo, mas não todos eles, só a parte de dentro. Então eu vou movê-lo um pouco para baixo. Vou voltar para o modo de objeto e era esse formato que eu queria gerar. Então vamos para materiais e iluminação. Então, antes de mais nada, eu preciso adicionar uma câmera à cena. Então, eu vou apertar Shift A, que aqui eu tenho as mesmas opções que eu tenho no painel de ferramentas. E vou descer até em câmera. Então, agora eu já adicionei uma câmera no topo da cena. Vou apertar N e vou até Rotation da câmera para configurar ela um pouco. Então, eu vou apertar no eixo X, e onde está 51 graus, eu vou alterar para 90 graus. No eixo Y, eu vou alterar para 0. E no eixo Z, eu vou alterar para 0 também. Então, essa é a configuração da câmera. Deixar ela apontada diretamente para o eixo Y. Agora, eu vou mover ela um pouco para o lado.
Acho que assim já está legal. Vou apertar 0 para ver como está na visão da câmera. Eu acho que assim já está bom. Eu coloquei algo em torno de menos 45 centímetros para o lado. E agora vamos configurar primeiro a iluminação. Então eu vou alterar o painel da esquerda para 3D View também. Vou esconder essas barras que agora só estão atrapalhando. E vou criar uma iluminação de estúdio. Então eu vou utilizar planos para simular luz de estúdio com difusores. Então vou adicionar novos planos. Vou apertar Shift A, escolher Mesh, Plane para adicionar um novo plano. Vou escalonar ele um pouco para o lado. Vou mover um pouco para cima. Eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa câmera, porque ela está muito grande. Acho que assim já está bom. Agora eu vou mover o objeto, o plano, um pouco para cima e diminuir um pouco a escala dele. Assim está bom. E vou adicionar um novo material para ele. Mas antes de adicionar um material, eu tenho que escolher o renderizador. Então eu vou aqui no topo, onde está escrito Blender Render, na barra de informações, e vou alterar de Blender Render para Cycles Render. Quando a gente escolher o renderizador, a gente pode adicionar materiais. Então no painel de propriedades, com o plano selecionado, eu vou clicar na parte de objetos e vou adicionar um novo objeto. Eu vou nomear ele como luz. E agora, para fazer ele emitir luz, eu tenho que alterar o shader desse objeto. Então, antes de alterar o shader do objeto, eu vou escolher o Viewport Shading de Solid para Rendered, para a gente ver a opção renderizada dessa cena. Vocês podem ver que está muito escuro. Então agora eu vou mudar o shader do objeto, o shader do material, do plano, de Diffuse para Emission. Então isso vai fazer com que ele emita luz. Como vocês podem ver agora, vê uma luz do topo. Eu vou alterar essa luz para um valor mais alto, eu vou colocar 4, para ela ficar mais forte. Então o próximo passo agora é criar uma outra luz. Então eu vou apertar Shift D para duplicar aquele plano. Vou deixar ele no lugar com o botão direito e vou mover aqui com as setas. Ele um pouco para o lado, um pouco para baixo e um pouco para trás. E vou rotacionar ele no eixo Y, para que ele aponte diretamente para o tomate. Acho que eu posso diminuir um pouco o tamanho dele, também um pouco do tamanho do outro plano. Um pouco maior, assim já está legal. Agora esse outro plano, eu vou colocar ele um pouco mais forte. Mas se eu alterar a força aqui em Strength, eu também vou alterar a força do plano de cima, porque ambos compartilham o mesmo objeto. Então antes de alterar essa força, eu tenho que clicar nesse pequeno número 2, para que os objetos, os materiais sejam separados. Então o objeto de cima, o plano de cima, usa o material nomeado luz, e o objeto de baixo, do lado, utiliza o material nomeado luz.001. Então aqui eu posso alterar a força livremente, que não vai afetar o objeto de cima. Acho que a iluminação já está feita. Deixa eu só dar uma olhada na configuração de cor dessa lâmpada, que agora está um pouco cinza. Eu vou colocar ela um pouco mais branca. Vou fazer isso com o mesmo plano. Eu deveria ter feito antes, mas agora eu faço em cada um individualmente. Agora que a iluminação já está acertada, vamos configurar os materiais. Então, vou esconder essa barra. Ela não é útil para nós agora, também. E o painel da esquerda eu vou mudar para Editor de Nodes, Node Editor. Feito isso, já vai abrir um pequeno grupo de nodes referente ao material da luz. Então eu vou clicar no tomate com o botão direito e vou adicionar um novo material a ele. Eu posso adicionar esse novo material aqui no painel Propriedades, mas também posso adicionar aqui no Editor de Nodes. Tanto faz, o resultado será o mesmo. Vou nomear o material tomate. E a primeira coisa que eu irei fazer é alterar a cor para um vermelho alaranjado. Eu posso alterar aqui, mas eu também posso alterar aqui no editor de nodes. Como vocês podem ver, eu alterei a cor no painel propriedades e os nodes também foram impactados. A cor aqui também mudou porque ambos são a mesma coisa. Então vamos começar a configurar os nodes. Eu vou abrir aqui um pouquinho para dar um pouquinho mais de espaço. O node Material Output, que é o node de saída, ele precisa estar sempre disponível na configuração de materiais.
Então eu vou adicionar mais 3 nodes agora. Vou apertar Shift A para adicionar um node. Eu também posso utilizar o menu aqui embaixo. Então vou apertar Shift A, vou escolher Shader e vou escolher a opção Subsurface Scattering. Arrastar um pouco para cá. Aqui eu vou escolher a mesma cor do Shader Diffuse. Vou conectar ele diretamente aqui no node de saída para você ver o resultado. Ele está muito preto, a gente precisa agora configurar as opções do Subsurface Scattering. A única opção que eu vou alterar é a opção de escala, que está 1. Eu vou clicar e colocar algo em torno de 0.05. Vai ficar bem pequeno e já vai dar um resultado melhor. Agora eu vou adicionar um terceiro node, o terceiro node que eu falei, que está na opção Shader, Mix Shader. Vou arrastar ele para cima da linha, a linha vai ficar uma cor mais amarelada e é só deixar ele aqui com o botão direito. Vou tirar essa conexão daqui e conectar embaixo e vou conectar o Diffuse, o Shader Diffuse que já estava disponível na criação do material. Eu vou conectar ele na conexão de cima e vou deixar o Fact em 0.5, que significa que é o fator de mistura do shader. Se eu deixar ele em 0, apenas o material, o shader que vier na conexão de cima vai ser levado em consideração. Se eu deixar ele em 1, apenas o material de baixo vai ser levado em consideração. Então agora eu vou adicionar mais 2 nodes. Vou apertar Shift A, vou escolher Shader, Glossy, arrastar ele um pouco para cá. Agora eu vou adicionar outro Mix Shader para a gente misturar o que está saindo daqui com o Glossy Shader. Vou apertar Shift A, Shader e escolher a opção Mix Shader. Vou arrastar ele para essa linha e vou conectar o Glossy Shader diretamente na opção de baixo do Mix Shader. Isso já vai fazer com que o tomate tenha mais reflexo. Só que como está muito reflexo, eu tenho que alterar as opções aqui para deixar ele com cara de tomate. A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir um pouco o roughness. Eu não sei como se pronunciar isso em inglês, como você viu, meu inglês não é dos melhores. Então, onde está 0.2, eu vou clicar e colocar 0.1. Acho que assim já está legal, 0.18, vai dar um resultado bastante interessante. O próximo passo é alterar o Fact aqui do Mix Shader, que mistura a saída desses dois shaders com o Glossy. Então, onde está 0.5, eu vou colocar um valor bem sutil, eu vou colocar 0.15, que vai dar um resultado interessante. Agora o shader já está bem mais próximo do que de um tomate, por exemplo. Então agora vamos configurar o outro material, já que a gente já terminou de configurar o material do tomate. Então eu vou sair aqui da visão da câmera, eu vou apertar o botão do meio do mouse e girar e chegar mais próximo para a gente configurar a outra parte do tomate. Vou selecionar o talo, vou adicionar um novo material a ele, vou nomear de talo. Aqui eu posso alterar a cor livremente, mas eu vou utilizar aquela textura que a gente usou no mapeamento V para alterar a cor. Então aqui no editor de nodes, eu vou adicionar um outro node. Eu vou apertar Shift A, eu vou estar na opção Texture e selecionar o Image Texture. Este node carrega texturas. Então eu posso clicar em Open e selecionar a textura diretamente na pasta. Eu posso clicar aqui no lado e selecionar as texturas que eu já abri no Blender, que no caso eu já abri a textura do talo lá no mapeamento V. Vou conectar a saída do node Image Texture, a saída Color, na entrada Color do Shader Diffuse. Como vocês podem ver, ele já vai pegar aquele mapeamento que a gente já fez e vai posicionar a textura no lugar correto. Como a textura tem um fundo transparente, por padrão ela fica toda preta, onde fica transparente. Então agora a gente já vai sumir com essa parte preta. Então vou adicionar mais uns nodes aqui, vou arrastar a saída aqui um pouco para o lado. Vou apertar Shift A e adicionar um node chamado, aqui na opção Shader, na seção Shader, eu vou adicionar um node chamado Transparent. O que esse node faz é deixar as coisas transparentes. Se eu conectar ele direto, o talo vai sumir. Então eu vou utilizar um Mix Shader para misturar esses dois shaders. Então eu vou apertar Shift A, Shader, Mix Shader, arrastar ele para cá. Ele já vai conectar na parte de cima. Eu vou clicar na saída do Shader Diffuse e conectar na entrada de baixo do Mix Shader.
Como vocês podem ver, ele ficou metade transparente e metade colorido. Então ele ainda não é o resultado que a gente quer. Para ficar com o resultado que a gente quer, que é sumir com aquelas bordas pretas, eu tenho que clicar na saída alfa do Shader Image Texture e conectar na entrada Fact do Mix Shader. Quando eu faço isso, eu aproveito o fundo transparente da imagem para utilizar como fator de mistura entre o Transparent e o Diffuse. Então isso faz com que as bordas pretas desapareçam por completo. Então, agora que a gente já configurou o shader, eu vou voltar para a visão da câmera, eu vou apertar 0 no teclado. Então a gente vai começar a posicionar os tomates nos seus devidos lugares para compor a cena final. Então antes de continuar, eu vou salvar o arquivo. Então vou escolher a pasta, tomates, vou nomeá-lo tutorial 5. Ok, já salvei. Recomendo que você faça o mesmo. E vamos continuar. Vou alterar o painel da esquerda para 3D View, para eu ter uma visão mais clara do que está acontecendo. Vou apertar 7 no teclado para ter uma visão superior do que está acontecendo. Cada tecla do teclado numérico vai me dar uma visão diferente. A 3 me dá uma visão lateral, a 1 me dá uma visão frontal e o 7 me dá uma visão do topo. Vou alterar o Shading Mode de Solid para Wireframe. Eu poderia fazer isso apertando Z no teclado. E agora eu vou posicionar o tomate. Então, com o talo ou qualquer outro objeto selecionado, eu vou segurar Shift e selecionar o outro objeto. E agora eu vou mover ele aqui no outro painel. Mas antes eu vou mudar de Rendered para Solid, para ficar um pouquinho mais rápido. Então eu vou apertar G, vou mover ele da posição que eu quero. Vou apertar R 2 vezes. Isso vai fazer com que eu rotacione o objeto no modo Trackball. Se eu apertar R uma única vez, ele vai rotacionar apenas no nosso ângulo de visão. Então vou apertar R 2 vezes. Isso vai fazer com que eu tenha mais controle. Vou um pouco para o lado. Eu vou aproximar o objeto um pouco mais da câmera. Então aqui na visão do topo, eu tenho esse controle facilmente. Então é só arrastar ele no eixo Y. Um pouco para o lado e eu vou descer ele um pouco. Acho que ficou muito próximo, acho que assim já está legal. Agora eu irei duplicar esses tomates várias vezes. Eu irei duplicar utilizando a tecla Alt D. Então vou apertar Alt D e mover o tomate de lugar. Como vocês viram, eu apertei Alt D com os dois objetos selecionados. Então eu vou mover o objeto um pouco mais para próximo da câmera. Vou rotacioná-lo com R 2 vezes. Mover com G. Acho que posso deixar ele um pouco mais perto. Isso vai dar um efeito bastante legal quando a gente ativar a profundidade de foco. Agora eu vou continuar duplicando os objetos. Vou apertar Alt D. E começar a duplicar. Alt D, posiciona ele onde eu quero colocar. Aperto R 2 vezes para rotacionar ele, para ter um controle melhor na visão da câmera. Alt D novamente. R 2 vezes. Como esse processo é um pouco demorado, porque eu tenho que duplicar ele várias vezes, eu irei acelerar o vídeo para a parte que eu já termino de posicionar os objetos. Eu irei formar um pequeno círculo em volta desse tomate principal. Então vou partir daqui e formar esse pequeno círculo e irei também criar uns tomates na camada de fundo, na parte de fundo, para que eles fiquem um pouco mais escuros, longe da iluminação principal. Então vamos lá. E terminei de posicionar todos os tomates. Agora vamos continuar.
Agora eu vou adicionar a profundidade de foco. Então eu vou selecionar o tomate principal e aqui embaixo eu posso ver que o nome dele é Sphere. Cada objeto tem um nome e esse se chama Sphere e a gente vai usar ele para criar a profundidade de foco. Agora eu vou selecionar a câmera e vou estar no painel propriedades na opção de câmera. Então vou descer um pouquinho e aqui na opção Depth of Field eu vou digitar o nome daquele objeto, do tomate principal, aqui nessa pequena caixinha de focus. Então vou digitar Sphere e escolher ele na caixa que vai abrir. Do lado eu tenho a opção Aperture, onde eu vou mudar o tipo de abertura de Radius para f-stop e vou deixar 5.6, que já vai dar um resultado bastante interessante. Feito isso, a gente já pode fazer nossa primeira renderização de teste. Então aqui no painel propriedades, na parte de render, eu vou alterar a quantidade de samplings. Então vou descer até a aba sampling, abrir ela e colocar algo em torno de 30 para a gente já realizar a nossa primeira renderização de teste. Eu vou salvar e vou clicar em render. Vou acelerar o vídeo também para a parte que a renderização já terminou. Bom, e agora que terminou, a iluminação ficou legal, configurações dos materiais ficou legal também. A imagem está com muito ruído pela quantidade de samples que a gente criou. Eu coloquei 30, mas no render final a gente pode abusar da quantidade de samples. A gente pode colocar algo em torno de 500 até 800, que vai dar um resultado interessante. E agora a gente vai partir para a parte final da criação dessa cena, que é a parte de composição. Eu vou clicar em Transparent aqui na aba Film para gerar um fundo transparente. Por padrão, o fundo é cinza. Eu preciso marcar Transparent aqui se eu quiser alterar o fundo na composição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o painel de 3D View para editor de nodes, que eu também faço a composição dentro do editor de nodes. Aqui embaixo eu escolho em qual tipo de editor que eu quero estar. Ele veio com o editor de materiais selecionado, então eu vou clicar na segunda opção, que é a edição de composição final, e vou marcar Use Nodes. Feito isso, já vai aparecer 2 nodes na tela. Eu vou esconder essa barra, que ela não é importante para nós agora. Vou marcar uma outra opção, que é a Backdrop, para mostrar o resultado da nossa composição. Ainda não está mostrando, porque a gente precisa de um node específico para mostrar isso. Então eu vou segurar Ctrl e Shift e vou clicar no node chamado Render Layer, o node da esquerda. Isso já vai criar esse node de visualização que vai fazer com que a imagem seja mostrada aqui no Backdrop. Eu fechei o painel de propriedades, mas vou abrir ele novamente, porque eu preciso diminuir um pouco o zoom dessa imagem. Acho que assim já está legal. E vamos continuar as nossas modificações. Então eu vou arrastar o node da saída do Composite, que bem aqui para a esquerda, o node do Viewer também. E vou adicionar um outro node. Então vou apertar Shift A, vou procurar a opção Mate e vou adicionar um node chamado Ellipse Mask. Feito isso, vai aparecer um pequeno quadrado, um pequeno retângulo aqui no resultado. E eu vou posicionar esse retângulo bem em cima aonde está o tomate. Então, primeira coisa, eu vou alterar a largura dele, alterar a altura e vou mover ele, segurando o Shift para mover bem mais sutilmente, eu vou mover ele para cima do tomate. Vou mover um pouco, aumentar um pouco a altura, um pouco a largura. E aqui já está legal. Com esse node selecionado, eu vou segurar Ctrl Shift e clicar nele para ele se conectar no Node Viewer. E esse é o resultado do Node Ellipse Mask. Agora eu vou apertar Shift A e adicionar um outro Node aqui na seção Filter. E é a primeira opção, um Node chamado Blur. Vou arrastar ele para cima da linha. Vou alterar a opção de Gaussian para Fast Gaussian. Vou clicar em Relative e colocar algo em torno de 8 e 8 nas duas opções. Isso vai dar um resultado legal. Agora eu estou configurando o fundo da imagem. Então agora eu preciso alterar a cor desse fundo, então eu vou adicionar um outro node. Vou apertar Shift A, vou ter a opção Converter e vou escolher a opção Color Ramp e arrastar para cima dessa imagem. O que eu vou fazer com Color Ramp é alterar a cor dessa imagem, então eu vou clicar nessa linha para selecionar a cor preta, se ela não estiver selecionada.
Vou clicar e escolher uma cor qualquer, um vermelho bem escuro. Isso, ele vai alterar onde está preto na imagem para vermelho. Eu vou clicar na linha da cor branca para selecionar ela. E vou colocar um vermelho um pouco mais claro, um pouco mais laranjado, acho que assim já está bom. Agora eu preciso mesclar com a imagem final. Então, para fazer isso, eu vou adicionar um outro node. Vou arrastar essas opções um pouco para o lado. Deixa eu dar uma organizada. E agora eu vou adicionar um outro node. Vou apertar Shift A. Vou até a opção Color e vou clicar em Alpha Over. Então, vou clicar aqui, arrastar para essa linha. E vou conectar a saída do node Color Ramp aqui no node Alpha Over. O resultado não vai ser mostrado porque a gente clicou na opção Transparent aqui e não fez uma outra renderização. Então, para o resultado saído como esperado, eu preciso renderizar novamente com a opção marcada. Então, vou apertar F12 e aguardar a renderização. E agora a renderização já terminou, aqui do lado já apareceu o resultado da composição. Então, vamos configurá-la. Eu vou conectar esse node aqui na parte de cima e vou pegar a saída image do node Render Layers e vou conectar aqui na parte de baixo. Feito isso, a gente já consegue ver o resultado de como ficou. A gente pegou a imagem de fundo que a gente criou com o Ellipse Mask, o Node Blur e o Color Ramp e colocou na parte de baixo, atrás da imagem que a gente renderizou. Então o resultado já está começando a ficar interessante. O próximo passo é criar uma vinheta, que vamos escurecer as bordas da imagem. Então vou criar um outro node, vou apertar Shift A, vou até Mate e escolher um Ellipse Mask. Agora eu vou fazer com que esse quadrado ocupe toda a tela. Então eu vou aumentar a opção Width para algo bem perto de 1, se não for 1. Acho que assim já está bom. Vou alterar o valor Height, que é a altura. Isso já está legal. Vou apertar Ctrl Shift e clicar nesse node para ver a saída dele. Então esse é o resultado que a gente quer mesmo. Então eu vou adicionar outro node Blur. Então vou apertar Shift A. Vou ter a opção Filter, Blur e arrastar ele para cima da linha. Vou alterar de Gaussian para Fast Gaussian. Marcar Relative e colocar algo em torno de 10%. Então esse é o resultado que a gente queria atingir. Agora vamos mesclar ele com a imagem final. Agora, em vez de usar um Alpha Over, eu vou apertar Shift A, Color e vou adicionar um Mix Color e vou arrastar aqui para cima. Vou conectar a saída da nossa vinheta aqui embaixo. Vou clicar na saída do Blur e conectar aqui na parte de baixo. E vou alterar o tipo de mix para Multiply. Feito isso, o fundo já vai ser escurecido, onde está a cor preta. O fundo vai ser escurecido, onde está a cor branca não vai ter nenhum tipo de alteração. Então, como está muito escuro, eu vou diminuir o valor do Fact um pouco mais para baixo para dar um resultado bem mais sutil. Bom, e com isso terminamos o nosso processo de composição. Agora você pode apertar F3 e salvar a imagem no computador. Antes de salvar a imagem, você também pode aumentar a quantidade de samples para algo bem maior. Por exemplo, eu posso colocar aqui 800 aqui no painel Propriedades, que isso vai gerar uma imagem completamente sem ruído. Outro fator importante é a dimensão da imagem, que atualmente está em 50% de 1920 por 1080. Então você pode arrastar até 100 para que fique 100% desse valor e resulte numa imagem Full HD no final do render. Então é isso, por hoje é só. Espero que este tutorial tenha sido útil para você. Se você ficou com alguma dúvida, poste lá nos comentários do site que eu irei tentar respondê-la, tentar saná-la. E se você quer fazer download do arquivo original, também vou deixar para download lá no site. Então é só baixar e comparar com os seus resultados e ver o que eu fiz no arquivo final. Então, muito obrigado e até mais!